Álvaro Damião tá chegando com as primeiras notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes. Um abraço, bom dia, Álvaro. Bom dia, Cirilo, um abraço para você, para os ouvintes do Rádio Esportes. 11 horas com mais 59 minutos. O Atlético que retornou a Belo Horizonte ontem após a classificação na Copa do Brasil diante da equipe do Sport. O Atlético teve dificuldades, mas vocês estão percebendo que os outros considerados de ponta no Campeonato Nacional não tiveram tranquilidade para a classificação na Copa do Brasil. Palmeiras se classificou ontem daquele jeito, o Flamengo contra o Amazonas também. O Atlético buscou a classificação dele com dificuldade, mas está classificado diante da equipe do Sport. O time voltou à preparação agora pela manhã, depois da folga de ontem. O atacante Hulk treinou normalmente nesta sexta-feira, após ter ficado de fora do último jogo para tratar de assuntos pessoais, e o próximo compromisso do Atlético é na terça-feira pela Copa Libertadores. Mas antes de falarmos da preparação do Atlético para esse jogo, antes de falarmos do jogo contra o Caracas na terça-feira, ô Cirilo, sabe quem tá chegando já na próxima semana a Belo Horizonte ao Atlético, Cirilo? Quem, Álvaro Damião? Bernard, e pode chegar campeão europeu, tá? O meio atacante vai disputar seu último jogo com a camisa do Panathinaikos amanhã, sábado, às 14h30, contra o Aris, pela final da Taça da Grécia. Bernard chega a Belo Horizonte na sexta-feira da semana que vem, dia 31 de maio, voo marcado para chegar às 15h30 da tarde no Aeroporto Internacional de Confins. Mas ele só pode estrear, é bom lembrar, com a camisa do Atlético só no mês de julho, no dia 10 de julho, a partir do dia 10 de julho, quando a janela de transferência será aberta, Cirilo. Boa, Álvaro, esse Atlético, né, tá se movimentando no mercado, e vamos falar sobre contratações daqui a pouquinho, sobre intenções aí de mercado. Se o Atlético tem que ir quente ao mercado também, é a pergunta da sequência. Mas primeiro, o Emerson Romano, eu te pergunto sobre essa semana e essa sequência difícil que teve o Atlético, né? Porque tem a primeira derrota com o Milito, jogando a Libertadores, tem o jogo do meio de semana contra a equipe do Sporting, que sai derrotado, mas sai classificado. Qual que é a leitura que você faz desse momento do Atlético, hein, Romano? Que o Atlético está com um cobertor curto, né? Que o Atlético tem um elenco reduzido, quando você precisa substituir os titulares, tem problema. Perdeu o Gemerson, que era o zagueiro mais rápido dele, não era o amor da vida da torcida do Atlético, mas era o zagueiro de recomposição mais rápida que ele tem. Aí ele vai para um jogo em que o outro zagueiro tem uma disposição estomacal, não pode jogar. Aí ele perde o principal volante dele, que estava sendo o Otávio. E aí ele perde o Hulk, que não pôde ir. Então, quer dizer, você perdeu aí 3 jogadores importantíssimos, né? 4, na verdade. O cobertor é curto e ele teve que... Eu estou comparando o jogo contra o Sport, falando do jogo contra o Sport, porque o jogo contra o Peñarol, o Atlético mandou no jogo. O Atlético não conseguiu furar a retranca do Peñarol e não contou com o Gustavo Scarpa, que poderia ter ajudado. É uma situação. A situação contra o Sport é que o Atlético não teve como utilizar os seus reservas, porque o elenco está curto. E até acho também que o Milito deve ter aprendido lições desse jogo, porque eu sei que ele tem a preferência pelo Rodrigo Batalha, o Batalha como um zagueiro construtor, que sabe sair jogando, mas era o momento de você ter um volante ali para poder proteger a zaga. Aí volta aquele negócio de novo. Mas ele perdeu também o Bruno Fux, quer dizer, já tinha um zagueiro a menos. É uma situação que ele vai ter que administrar e que o Atlético vai ter que, nessa janela do meio do ano também, não ficar, sinceramente, em Bernard e Júnior Alonso, que pode vir. O Atlético vai ter que se movimentar. Boa, vamos ampliar isso aqui daqui a pouquinho no debate. Ô Léo, esse momento do Atlético te preocupa de alguma maneira essa semana, esse recorte recente? A gente pode falar sobre contratações, necessidade de encaixar daqui a pouquinho novos nomes na sequência, mas tecnicamente falando, como você enxerga esse momento do Atlético, Léo? Ô Cirilo, eu acho que é um momento de certa turbulência, porque o time do Milito não perdia, perdeu 2 e perdeu para equipes que são inferiores ao Atlético. O jogo do Peñarol, eu concordo da maneira que o Romano e o Álvaro citaram, foi um jogo diferente do jogo do Sport. O jogo do Sport me preocupa mais do que o jogo do Peñarol, porque o jogo do Peñarol, o Atlético conseguiu ser o galo do Milito, mas ali ele não teve a intensidade devida, uma noite boa das suas individualidades, né? E o Peñarol, em bolas paradas, conseguiu fazer o seu resultado. E por mais que não seja o Peñarol da história da Libertadores, mas você está jogando fora de casa, uma Libertadores é um jogo mais pesado.
O jogo contra o Sport, e que em momento nenhum eu tiro o mérito do Sport, que é uma boa equipe para a Série B, um dos candidatos a voltar para a Série A, mas eu acho que o Atlético não pode ter um primeiro tempo, principalmente como teve contra o Sport, independentemente dos desfalques. Independentemente dos problemas, porque o Atlético não pode ter um primeiro tempo horroroso contra nenhum time. Se o Galo tiver um primeiro tempo horroroso contra o Flamengo, provavelmente ele toma uns 3, 4. Contra o Palmeiras, ele toma uns 3, 4. Então nem contra esse ele pode ter. Porque ele tem elenco para jogar pelo menos de maneira igual. Porque ele tem que se equilibrar no coletivo, na organização e nas individualidades. O Galo está junto com esses dois nos melhores elencos do Brasil. Então, é inadmissível um comportamento do Galo ser amassado por qualquer time. O que dirá por um time que disputa a Série B, que tecnicamente é bem inferior ao Atlético. Então ali, alguns problemas foram, imagino, detectados, algumas lições precisam ser tiradas, porque, por muito pouco, Cirilo, o Galo não cometeu a mesma tragédia do ano passado. Porque se você me perguntar, o Sport merecia classificar? Eu acho que o Sport mereceu levar o jogo para os pênaltis. Sabe? Não seria injusto se o Sport tivesse feito 2-0, porque o Galo amassou o Sport aqui e lá o Sport fez isso com o Galo. Só que felizmente pro Atlético, e aí, porque o Sport não tem a qualidade que tem o Galo, o Sport também não conseguiu transformar as chances que criou em gols. Então, acho que foi um belo recado para todos dentro do Atlético. E digo para todos mesmo. Digo para os jogadores, porque quem deu esse recado não é o Léo Figueiredo, foi o Arana, sobre a concentração no jogo, sobre levar todos os jogos da mesma maneira, sobre não ter nenhum relaxamento porque tem um placar favorável, sobre o treinador, que reconheceu publicamente na entrevista coletiva que ele teve responsabilidade no resultado ruim, que ele imaginou um jogo diferente, tanto que ele mudou, mexeu o time para o segundo tempo, o time melhorou um pouco, e na própria gestão do Atlético, que tem que ligar o alerta agora que o time precisa de peças. Porque se você não tem, ô Cirilo, vamos aqui imaginar que ninguém saiu desse time do Atlético, e jogadores que saíram aí, ninguém sentia muita falta. Mas no jogo contra o Sport, o Atlético jogou com o Batalha como zagueiro, não tinha o Otávio. O Alan Franco foi recuado para jogar como primeiro volante e o Zarate o recuou. Você tem alguma dúvida de que se o Edenilson estivesse no elenco, o Edenilson jogaria contra o Sport? Era uma opção, né? Ele era uma opção de volante. E você não mexeria no Zarate, por exemplo. Você podia jogar com o Edenilson e Alan Franco. Não estou aqui dizendo que o Edenilson faz falta técnica ao Atlético, mas a peça, o volante, o jogador daquela posição faz falta. E o Atlético conseguiu se livrar de gente que ganhava muito e não jogava nada. Então dá uma margenzinha aí na folha para poder buscar alguns jogadores agora. Então acho que no mercado, na janela, o Galo vai ter que atacar essas posições para fazer reposições, mas de preferência com jogadores que podem custar até o mesmo tanto que os outros custavam, mas que realmente entreguem o que os outros não entregavam. Boa, já seguimos esse papo. Siga, Álvaro. O final de semana pro Atlético vai ser de trabalho, mas antes de falar da programação do Atlético, deixa-me dar um recado para você que tá precisando daquela ajuda extra para colocar as contas em dia. A Empresta tem a solução ideal para você. Saque o seu FGTS com a Empresta, tá? Você pode sacar o seu FGTS com a Empresta agora, de forma online, rapidinho, pelo Zap. É só mandar um Zap no 992580110, 992580110, tudo feito sem burocracia. Você antecipa o saque do seu FGTS e tem dinheiro na conta no mesmo dia. Mande um Zap agora para a Empresta, 992580110, saque o seu FGTS com a Empresta. Sábado, domingo e segunda-feira de treinamentos para o Atlético. O Galo vai treinar no final de semana e no começo da semana, já que falamos da segunda-feira, assim como aconteceu hoje, sempre pela parte da manhã. Na terça-feira tem o jogo contra o Caracas na Arena MRV. A expectativa é de casa cheia. O Atlético tem objetivos ainda na Copa Libertadores, apesar de já estar classificado. E qual que é o objetivo do Galo? Chegar a 15 pontos ganhos, tem 12, precisa vencer para chegar aos 15, mesmo número de pontos que ele conquistou quando foi campeão da Libertadores em 2013. Naquela oportunidade, só perdeu uma partida na primeira fase e foi para o São Paulo. Depois enfrentou o São Paulo no primeiro mata-mata e eliminou o tricolor paulista. O pensamento agora é terminar a primeira fase como o melhor do grupo, para isso chegar aos 15 pontos e como melhor geral, ou um dos melhores na classificação geral, que leva vantagem até a semifinal.
Naquela oportunidade, Cirilo, o Atlético levou a vantagem até a final contra o Olímpia, porque decidiu em Belo Horizonte e foi fundamental para que o Atlético fosse campeão da Libertadores. Lembrando que dessa vez a final é em local definido pela própria Conmebol, partida única, então não temos mais a vantagem na final. Mas até a semifinal, jogar dentro de casa, decidir dentro de casa, é bacana demais e o Atlético espera fazer isso. Pelo Campeonato Brasileiro, há um outro detalhe. Depois que jogar pela Copa do Brasil na terça-feira, o Atlético só volta, pela Libertadores na terça-feira, o Atlético só volta a jogar pela Libertadores e pela Copa do Brasil somente em agosto. No dia 2 de junho, que é o domingo da outra semana, o Atlético volta a campo e aí é contra o Bahia, a partida adiada da 7ª rodada. A 7ª e 8ª rodadas foram adiadas pela CBF. O Atlético volta a jogar no domingo da outra semana na Arena MRV contra essa equipe do Bahia. Sabe quem tá fazendo aniversário hoje no Galo? Quem? Cadu, tá completando 20 anos, o garoto Cadu. Tá tendo as oportunidades dele no time principal. Parabéns ao Cadu pelo aniversário. Tá completando aniversário hoje. E o Cadu pode ter um companheiro, não no ataque, mas na zaga. E aí eu deixo essa pergunta até para vocês. Júnior Alonso, eu falei do Bernard aqui, que o Bernard chega na semana que vem e pode ser campeão grego amanhã. O Júnior Alonso vai fazer o último jogo dele com a camisa do Krasnodar também amanhã, pelo Campeonato Russo. Os entendimentos entre o Atlético e o Júnior Alonso já estão bem encaminhados, assim como o time da Rússia. Agora é confirmar a negociação para a vinda dele para o Atlético, Cirilo. Boa, Álvaro. Júnior Alonso, para chegar, status de titular, Emerson Romano? Ué. É. Não chega para brigar, não chega para jogar. Aí volta o Bataglia. Chega com autoridade para ser titular, até porque esse lado esquerdo do Atlético, é bom a gente lembrar que o Arana é ala, né? Ele não é lateral esquerdo. E aí o Júnior Alonso sabe jogar por ali. E sabe o que é engraçado? A sorte que o Júnior Alonso, se chegar a Copa América, já terá passado, né? Porque se ele tivesse agora, a chance dele ser convocado e também desfalcar o Atlético seria grande, né? Olha só que interessante. Então, pra mim, ele chega pra ser titular. Até porque quem tá jogando na zaga ali tá tendo muitos altos e baixos. Lemos altos e baixos, né? O Fux uma hora é um encravado, outra hora é piririgangor, quer dizer, é um negócio complicado. Num primeiro momento, o Léo Figueiredo, talvez fosse natural o Fux jogar pelo lado esquerdo, né? Com a saída do Gemerson, pensando nesse sistema defensivo, mas o Alonso, oficializando a vinda em breve, é o status de titular de fato, Léo? Eu acho que status, ô Cirilo, ele tem de qualquer maneira, porque ele é um jogador muito campeão com a camisa do Atlético, então ele traz consigo uma identificação. E o Júnior Alonso é aquela cara mais fechada, né? Como o Júnior Alonso já foi convocado 740 mil vezes para a seleção do Paraguai, eu achei que o Alonso era mais velho. Agora, quando surgiu à tona, que o Alonso tem 29 anos, ou 31. Já fez, cara, esse ano. Mas 31 anos. Então ele tem muita lenha para queimar. Só que o Alonso já seria titular chegando no Atlético, não só pelo histórico do que ele fez, mas porque pelo jeito que o Milito joga, um zagueiro pelo lado esquerdo e que trabalhe na perna esquerda pode deixar o Arana ainda melhor. E se a gente comparar tecnicamente até a saída do Gemerson, quem era o zagueiro pelo lado esquerdo era o Gemerson. Então, uma troca técnica entre Júnior Alonso e Gemerson, existe um abismo técnico aí. O Alonso é mais zagueiro do que o Gemerson. O Alonso talvez não tenha a velocidade do Gemerson. E aí o Milito vai ter que se adequar para ver quem seria o zagueiro central dele, se ele vai continuar usando o Saravia como um zagueiro pelo lado direito, ou se ele vai ter alguém mais centralizado e o Fux pelo lado direito. Eu acho que o Galo tem capacidade de se qualificar muito com a chegada do Alonso. E não assustaria se viesse um outro zagueiro além do Alonso. Ô Cirilo, os jogadores do Atlético nesta sexta-feira se reapresentaram, treinaram pela manhã, sábado, domingo e segunda-feira, treinamento também pela manhã, e terça-feira é o último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. O Atlético enfrenta o Caracas na Arena MRV, expectativa de casa cheia para Atlético e Caracas, o Galo se despedindo da primeira fase da Copa Libertadores da América. O Atlético já está classificado para as oitavas de final, e aí vem o detalhe, o
O Atlético quer vencer, chegar a 15 pontos para terminar matematicamente como o melhor do grupo e um dos melhores ou melhor da primeira fase geral da Copa Libertadores da América, o que dará vantagens até uma semifinal, quando decidirá aquele que tiver melhor campanha, sempre dentro de casa. Esse é o pensamento do Atlético, terminar a primeira fase com 15 pontos, como aconteceu em 2013, quando o Galo foi campeão da Copa Libertadores da América. Naquela oportunidade, o Atlético só perdeu um dos 6 jogos disputados na primeira fase. Foi justamente contra o São Paulo. O São Paulo se classificou, pegou o Galo na fase seguinte e o Atlético acabou eliminando a equipe do São Paulo. Esse ano, da mesma forma, chegar a 15 pontos, terminar como melhor do grupo e, se possível, melhor da fase geral ou um dos melhores da fase geral da Copa Libertadores da América. O Hulk voltou aos treinamentos, ele não jogou contra o Sport por causa de problemas particulares, não viajou com a delegação, ficou em Belo Horizonte, hoje voltou aos treinamentos e não é preocupação para o jogo de terça contra o Caracas pela Copa Libertadores. O Atlético joga pela Copa Libertadores na terça-feira e depois só voltará a jogar, tanto pela Libertadores quanto pela Copa do Brasil, somente no mês de agosto. Pelo Campeonato Brasileiro, o Galo volta a jogar no domingo da outra semana, dia 2 de junho, contra o Bahia, partida da 7ª rodada, devido à paralisação do campeonato, Cirilo.